partes é uma distinção importante, mas absolutamente secundária. No outro sistema, ao contrário, você se vem de lá para cá, ressignificando os atos, quando chega aqui, descobre que isso que é S1, esse princípio reitor, esse princípio de comando, esse princípio que dá a liga para os elementos, não é? Esse princípio dá a cara é uma cara só para os elementos que estão aí montados. Esse princípio, que no fundo está voltado lá na finalidade, para ir também descobrir o que sucedeu pelo conhecimento que se pode ter, diz respeito ao quê? A uma majoritária, digamos, vinculação à obrigação das partes trazer o conhecimento, deixar o juiz fora. Veja, isso é alguma coisa que é possível analisar, não porque se construiu para poder ser assim. Não foram os filósofos, foi Kant que criou o sistema processual. Eu já disse há pouco, o sistema processual já existia. O que é possível fazer é, a partir de Kant, olhar para o sistema processual e dizer: se isso aí fossem sistemas, como seriam? A grande massa dele, Carmignani, os primeiros italianos que agruparam a coisa para falar de um sistema puro, etc. e tal, coisa que de fato é tudo muito discutida, tudo isso era factível, mas de fato, na estrutura kantiana, a questão é desse jeito que deve ser tratada. Ou seja, como o escopo é conhecimento, a pergunta que faz é a quem compete o conhecimento. Fundamentalmente é o juiz. Então a estrutura é inquisitória, porque o princípio é inquisitivo lá do início. Veja, o princípio inquisitivo desencadeia atos aos quais o comando é eminentemente do juiz. Do outro lado, o sistema acusatório, que é eminentemente marcado pela estrutura do processo inglês, e de consequência, fundamentalmente na estrutura do common law, mesmo não tendo sido criado filosoficamente, digamos assim, a explicação que você possa dar para ele olhando na contraposição dele com o sistema acusatório, era de que a base estava num conhecimento majoritariamente, ou quase que exclusivamente, ligada às partes do processo. Se você quer ganhar, você precisa levar o conhecimento. Você, quem acusa, quem defende. Por isso que acaba como um processo de partes, uma contenda entre acusação e defesa, tirando o juiz dali, como que fazendo força para tirar o juiz dali. Você pode me dizer, foi por acaso que o sistema inglês foi assim? Foi. Eu já mostro por quê. Na segunda parte eu mostro por quê. Foi por acaso que o sistema inglês foi assim? Foi. Quem sabe foi. Não foi pensado por conta disso. Não se fez dessa maneira. Mas naquilo em que se construiu um modelo de processo, olhado desde agora e explicado desde agora, dizendo que aquilo de fato é um sistema como parece ser mesmo, o que se privilegiou foi tirar o juiz dali. Tirar o juiz dali. E o sistema acusatório, de fato, é um sistema em que o conjunto é um conjunto, que o conhecimento não tem o privilégio, não dá o privilégio do juiz ser o comandante. O juiz aí funciona muito mais como árbitro do que propriamente como juiz. Não, raro não é nem ele que julga. Ele só comanda a estrutura do processo, comanda o funcionamento. Aí sim, por razões históricas, já eu explico. Estão entendendo? Tem uma diferença cavalar nisso. Cavalar. Tem uma diferença cavalar nisso. Por que uma diferença cavalar? Um juiz que está fora da busca do conhecimento, porém é aquele que decide em face do conhecimento que a ele chega por aquilo que as partes trazem. Um grande processo acusatório, ou um processo acusatório correto, é um processo que, ao final, na hora do julgamento, traz o juiz e a ele as partes apresentam as provas que tem. Ele, diante daquelas provas que ele acabou de conhecer, como que, digamos assim, ele enfia no direito e tira dali uma decisão.
Claro, mas ele não ficou acompanhando? Não, é tudo o que eu não quero. Pô, tá ficando maluco? Não. Maluco estamos nós, que metemos o juiz do comando da perseguição inteira, porque acaba o juiz comandante da força-tarefa, da investigação, da puta que... mais um pouco, da gestão da prova. mas, enfim, eu não tinha dito isso ainda porque, pô, sabe? Fico sempre com aquela coisa que essa tese aqui quer dizer que a tese é minha, mas a tese pode até ser minha, mas isso não é meu, é do Cordeiro, enfim. Mas de qualquer maneira, é absolutamente essencial compreender isso. Por quê? Porque o dilema de você botar o juiz, não é botar o juiz, botar o juiz é porque é ele que está lá comandando o processo. Não é o juiz, é qualquer desgraçado que estiver lá. Às vezes pode ser você que vai estar lá, você presidindo o processo do clube, porque um cara foi pego no clube fazendo uma besteira e tal, e que vão decidir se expulsa o cara do clube ou não, você é o presidente. Se te botam lá e a estrutura for inquisitória, meu, qual é o dilema dessa estrutura? O juiz que está lá é um cara que pensa. Como ele pensa, ele vai para trás e vai para frente. O pensamento dele corre para o futuro, corre para o passado. E ele vem com aquela carga de cultura, ele vem com aquela carga de racionalidade que ele tem. Ele é aquilo que expressa a racionalidade dele. Ele acredita em fake news, ele faz parte da... Enfim, tem toda essa meleca que bota o cara, faz dele um caldeirão. Ora, se você dá o comando do processo para ele e dá a ele a função basilar, porque não é só ele, as partes também podem fazer, mas dá a ele a função basilar de buscar o conhecimento, não só ele deve buscar o conhecimento, não só ele busca o conhecimento, como, inclusive, para poder buscar o conhecimento, ele pensando decide. Que conhecimento buscar? E no que ele decide o que conhecimento buscar, é quase como que natural que ele decida antes. E depois vai buscar o conhecimento. Daí a famosa página 47 da Guida do Cordeiro, né? Solidão na qual os inquisidores trabalham, ao longo do sistema puro, né? Jamais submetidos ao contraditório, fora dos grilhões da dialética, veja como funciona, fora dos grilhões da dialética. Pode ser que ajude no trabalho policialesco e buscar conhecimento, mas desenvolve quadros mentais paranoicos. Chamemos a isso o primado das hipóteses sobre os fatos. Não é? Agindo assim, ele leva o êxito para onde quiser. Desculpa, a tradução é meio literal. É exatamente assim que está no livro, né? Exatamente assim que está no livro. O que o Cordeiro quer dizer? O Cordeiro é um gênio, vocês sabem. O que o Cordeiro quer dizer com essa frase, não é? O que ele quer dizer com isso? Que se estrutura um quadro mental paranoico. Vamos lá, nós discutindo num processo que um cara disse isso, o juiz mandou um processo para o cara. Porra, estamos nós lá fazendo um esforço para defender. Por quê? Para dizer que o juiz... O cara não disse que o juiz era um paranoico. Porra, aquilo não é que o cara está ofendendo o juiz, chamando de louco. O que o Cordeiro diz é que há um quadro mental paranoico. Significa dizer, o que ele quer dizer com isso? Há um quadro como, um juiz que faz isso, há um quadro como se fosse o quadro da paranoia. O que é um quadro da paranoia? Vocês sabem? Uma das formas de psicose. O que é um quadro da paranoia? Ora, é alguém que toma o imaginário como real. Está entendendo? Isso que é paranoia. Isso normalmente é acompanhada de delírios, não é? Por isso que Freud foi estudar o caso do estileiro, né? Como um caso de demência paranoica. Não é? Por quê? Porque, velha, primeiras hipóteses, depois os fatos.
Il primato, veja o que ele diz, não é? Quadro mental paranoico. Chamemos a isso il primato dell'ipotesi sui fatti. O primado das hipóteses, primeiras hipóteses, depois os fatos. O cara acredita na cabeça dele, o cara acredita no que ele pensa, o cara acredita naquilo que ele imagina. Ele imagina antes. Aspas. Decide antes. Não importa. Não importa. É assim que funciona. Então, por que é um quadro paranoico? Porque o quadro da paranoia também é um quadro assim. O paranoico, na verdade, imagina as coisas com uma diferença. Você imagina as coisas e depois você deixa elas de lado, né? Porque a nossa cabeça é povoada de um monte de coisa. Você já imaginou tantas vezes ganhar na loteria. Quando você está passando mal e quer pensar em ser feliz, você imagina que ganhou na loteria. Então você fica pensando, ganhei na loteria, 10 milhões, o que eu vou fazer com esse dinheiro e tal. Aí depois você acorda e ponto. Você acorda e... Normalmente é assim que as crianças se masturbavam antigamente, porque elas pegavam as revistas, viam as mulheres, pensavam, aí depois elas pegavam a revista. Mas para ver se ele entende, é preciso entender isso, é demais relevante esse negócio. Por quê? Porque, veja como, para os juízes chega a ser uma sacanagem, porque você bota o cara lá e pede para ele fazer uma coisa, vá buscar o conhecimento, deixa o cara ir buscar o conhecimento. Antes, manda o cara ir buscar o conhecimento e o cara vai buscar o conhecimento. Poxa, esse tempo me perguntou um jornalista, professor, o senhor acha que vai ser? Eu não tenho nenhuma dúvida. De onde o senhor tem tanta certeza? Não tenho tanta certeza assim. O senhor está afirmando assim. É que na verdade, tudo leva a crer que vai ser assim. Sou capaz de dizer para você quanto mais ou menos vem a pena. Mas o senhor sabe? Não, eu não sei. Mas é previsível, por quê? Porque em se tratando nesse juízo, ele faz assim, assim, assado, ele já decidiu, a decisão dele é por causa disso, assim, assim, assado, ele vai condenar e a pena vai ser lá mais ou menos assim. O que você está fazendo? Preparando o recurso. Preparando o recurso, trabalhando. Ou seja, não tem nada de paranoia, mas é de fato, aparentemente, um quadro paranoia. O que tem nisso é que é uma grande sacanagem, porque você bota o juiz ali e pede para ele fazer isso. Só quando nós nos livramos disso, quando nós conseguimos nos livrar disso, quando o cara saca isso, ou seja, eles deviam todos estudar isso seriamente, quando ele saca isso, e veja como é interessante, nós só conseguimos de uma certa forma nos livrar disso quando ele se protege dele mesmo. Não somos nós, não adianta você ameaçar, não adianta nada. Por quê? Por isso que o sistema inquisitório é tão genial, porque o sistema inquisitório é diabólico. Ele foi construído de uma maneira tal, um sistema tal, que ele responde por aquilo que é a forma com a qual nós pensamos. Filha da mãe do Inocêncio III foi estudar em Paris Aristóteles. Sabia Aristóteles como poucos. E foi daí que ele tirou a estrutura do sistema, para que se pensasse analiticamente no sistema. Por isso nós falamos de silogismo até hoje. Porque é assim que se pensa. Então ele sabia que você é capaz de construir, por isso que o Cordeiro chama, justo esse capítulo ele chama lógica deforme, lógica deformada. O cara deforma a lógica, porque ele decide antes e depois ele vai construir a premissa para justificar, no raciocínio que ele está fazendo, justificar a decisão que ele já tomou. Sacou? Cara, aqui tem um mundo para estudar, na criminologia tem um mundo para estudar, porque isso é justo o que reflete. O Marcelo Pires é uma maneira estupenda, né? Isso reflete aquilo que eu falei para você, da Michelle Alexander, porque quando você funda nessa base, diz, condenado porque é negro. Está entendendo? E aí você diz, mas como é possível? Basta um pré-conceito. Um preconceito. Preconceito, veja, leva
É isso que eu quero dizer assim, ó, quase que naturalmente, a ele lá, num quadro paranoico, a decidir contra o réu. E depois, a construir o conhecimento dentro do processo de modo tal a arranjar os argumentos suficientes para fundar, eis o livre convencimento, né, as explicações pelas quais ele está, de fato, condenando o réu, que merecia ser condenado. Mas peraí, beijo, tu está condenando o cara porque o cara é preto. Está condenando o cara porque o cara é negro. Está condenando o cara porque o cara, entre aspas, é um diferente. Não precisa nem ser um inimigo, vamos dizer. Se for então. Cara, numa estrutura desse naipe você tem tudo, menos justiça, que é o que você quer. Então você não merece ser chamado de justiça criminal. Porra, se ao invés de você julgar os caras e acertar os casos, você cria uma estrutura a justificar, a criar uma diabólica decisão de prejudicar normalmente os menores. E agora, de uma certa forma, a escolher seletivamente alguns maiores para poder fazer isso. É porque todo mundo sabe que se balançar a laranjeira, fica pouca laranja. A estrutura inteira, não é? Não vai ter TI, TI não é IA, né? Inteligência Artificial, IA, não vai ter IA que consiga bastar, já tanto advogado para essas coisas que não vai ter máquina para julgar tudo isso desse jeito. A não ser que a máquina seja alimentada assim também, mas não vão fazer isso. Porque isso é justo aquilo que se não diz numa estrutura processual. O que vale dizer numa estrutura processual é que o que impera e deve imperar é a democracia processual. De um lado você vem da ideia de que tem a democracia processual, do outro lado você opera dentro do mecanismo que quase que naturalmente produz uma antecipação de decisão. E não é, de novo eu repito, sem estar defendendo os juízes, embora seja necessário entender a função deles. Quase que naturalmente eles fazem isso. Basta, veja como o sistema é filho da mãe de inteligente, basta pensar, basta estar lá e pensar, mesmo que deixe fora preconceito e tudo mais, que vai acabar fazendo isso. Você não se livra, é como se você não se livrasse da antecipação das decisões. Nós temos alguns processos que nós trabalhamos que é escancarado que o juiz está do nosso lado, vamos dizer assim. Que não me ouça, Deus queira. Né, Berto? É escancarado, é visível. Como ele torce para nós. Meio que tem até vergonha, sabe? Fica com a gravata parecida com a dele, assim, parece um time. Parece um time, parece que o cara joga junto com você. Colegiado. É, colegiado. É que na verdade, particularmente nesse caso, nós só assistente da acusação. E o dilema, o verdadeiro dilema de hoje, pela seletividade, etc., agora tem sido assim, quer dizer, é como se eles estivessem todos juntos lá numa força-tarefa, né? É um, como é que é, o folk devil, né? Sabe, para pegar tudo que aparecer de mal pela frente, né? Como se o fato de você estar ali já significaria que você precisa levar alguma coisa. É por isso que, às vezes, se der tempo a gente fala disso depois, me lembra, é por isso que nós não conseguimos compreender certas coisas. Foi logo depois da comissão do Senado que fez o anteprojeto, nós montamos toda a estrutura das cautelares fundadas numa estrutura acusatória. Significa dizer um juiz fora. E aí a radicalização da liberdade em detrimento da prisão. Prisão como exceção mesmo. Só prende cautelarmente quem não puder estar solto. Mesmo assim, se tiver que prender, se tiver que deixar preso,
Tá aqui, ó, uma lista de 15 providências que você vai analisar uma por uma para saber o que tem que estar preso, o que tem que ficar preso, para ver se de fato você vai deixar mesmo preso ou vai tirar de lá para que ele fique em casa, para que ele fique com tornozeleira, para que ele não vá comparecer a distância X da onde está lá a pessoa vitimada, etc, etc, etc. O que aconteceu? Que é o que está acontecendo, é o que está se projetando, que foi o que eu falei em Curitiba sexta-feira. O que aconteceu? Isso é uma base de uma estrutura acusatória. A base disso foi o processo chileno, blá blá blá, e mais o aporte dos espanhóis, dos italianos, dos americanos. O que aconteceu? Eles foram lá, atravessaram a rua e sacana do Ministério da Justiça, foram lá no Congresso Nacional, pegaram a parte do projeto que tinha isso, trouxeram, fizeram um projeto de lei, mandaram para lá, arrumando certas coisas que foi no interesse deles, vamos dizer assim, mandaram um projeto de lei, pressionaram para aprovação, porque eles queriam, com o projeto, esvaziar as prisões. O que aconteceu? Veio a lei, né? 12.403, vem a lei, e ao invés de diminuir a prisão cautelar, nós pulamos lá para 42%, nós demos 200 e não sei quantos mil cara preso desse jeito. Mas porra, esse negócio não era para... Qual é o dilema? Veja qual é o dilema. Qual é o dilema desse negócio? Veja o que sucede. Uma coisa é você operacionalizar, digamos, um instituto desse porte, lá na estrutura acusatória, onde o juiz está fora, controla e diz, ou fica preso, ou fica solto. Se tiver que ficar preso, que é uma exceção da exceção, se tiver que ficar preso, porque enfim, algumas vezes é preciso que o cara fique preso, mesmo assim, vamos ver se não temos nada para substituir aquilo que está lá. Os caras pegaram isso, e a primeira coisa que fizeram foi usar isso contra os caras. Vejam o que significa uma americanização à brasileira, né? Você vai lá, pega um instituto e enfia aqui. Só que esquecem o quê? O que esquece? O que essa gente esquece? O que essa gente não sabe? O que é tão duro? Por que me enche tanto o saco um negócio desse? Por que é tão duro? Porra, porque você não pode confundir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um instituto desse na estrutura acusatória, no processo americano, no processo chileno, no processo uruguaio, no processo colombiano. Outra coisa é essa mesma merda aqui, num sistema inquisitorial como o nosso. Onde está a diferença? Lá o juiz está fora, aqui o juiz está dentro, que é ele que comanda, velho. Você dá para ele mais munição. Você está botando munição na pistola dele. E se acaba a munição, ele vai no carro, pega outra metralhadora e vem para disparar. Por isso que eu disse hoje de manhã tarde, disse há pouco, por isso que é necessário pensar, por isso que não dá para entrar na conversa dessa gente que diz, não, mas não tem importância, não tem mais diferença, isso é uma besteira, tem me enchido o saco esse negócio. Porra, completamente equivocado, um cara que foi professor de Harvard escreve um texto que é um texto banal, feito em cima da perna, sabe, o texto chega a ser medíocre por alguns aspectos. Agora o troço virou quase como uma bíblia, para demonstrar que não tinha importância a diferença. Claro, não tinha para eles, imaginando que eles precisavam ter o processo deles para o mundo inteiro, né? Ou seja, fazer um legal transplante de modo tal que o mundo inteiro tivesse o processo deles. Aí, pô, você tem um sistema só e está acabado. Só que vejam como é interessante, né? Último dia vamos falar disso. Vejam como é interessante. Eu também quero uma estrutura acusatória. Eu também quero uma estrutura acusatória. Quero que ela venha. Mas quero que ela venha com ônus. Quero que ela venha com os bônus para mim. Pouca gente no mundo tem um sistema de limitação à produção de prova como os americanos têm. Quer dizer, o cara quer produzir prova lá, vocês sabem quanta limitação que tem.
Quanta limitação que tem a provilista, quanta limitação que tem a usurpação de residência, quanta limitação. Não só tem limitação, como eles levam a sério pra cacete as limitações. Qualquer pingo que o cara pisa, o juiz corta o pescoço e tira fora. Aqui, daqui pra baixo é canela, velho. Vale tudo. Se bobear é no cabelo, já que vale. Tudo é canela. Como diz o meu amigo Maurício Dieter, é júnior baiano. É um processo de júnior baiano. É júnior baiano solto em campo. Daqui pra baixo é canela. Tudo é canela. O que sucede? O que sucede? Ninguém quer saber de respeitar as limitações. Por que não quer saber de respeitar a limitação? Porque vale tudo. Mas como vale tudo? Vale tudo a justificar a obtenção da porra do conhecimento? Para justificar aquilo que já foi decidido. Se você tem um sistema que dificulta ou não admite antecipação, entre nós, é o que é necessário fazer. Porque ele encara a realidade, sabendo que você pensa, o que ele faz? Não é que ele não deixe você pensar, ele tira você de lá para você não pensar, para você não decidir. Nós o que queremos, a impressão que dá é que o que nós batemos palma, o que nós temos batido palma é potencializar isso. E não dá nem para falar dos juízes, não são os juízes. Eu digo para meus alunos, somos nós, são vocês se amanhã forem juízes. Porque o problema não é quem é juiz, o problema é como ele atua, como ele faz, como ele trabalha lá na estrutura. Ele, comandando a busca da prova, e por isso a estrutura inquisitória, ele, senhor do processo, veja, você favorece porque você empurra ele naquela direção. Forjar aí um quadro mental paranoico, ou seja, admitir que ele acredita nas imagens, nas hipóteses, o primado das hipóteses sobre os fatos. Fazer ele acreditar nas hipóteses é a coisa mais fácil, porque é isso que nós fazemos, velho. Esse que é o problema. Não é que eles fazem, nós fazemos, porque nós jogamos com isso. Nós nunca fomos até Netuno, Plutão, cacete. Mas nós trabalhamos com eles. Vejam como funciona a ciência. E nós fazemos isso porque nós pensamos para trás e pensamos para frente. Então, é como se, veja, é tão inteligente a porra do sistema que o Inocêncio III criou, é tão inteligente que o desgraçado, ele pegou exatamente o modelo de pensamento, é do modelo do pensamento que se trata. E construiu uma desgraça de um sistema que você, veja, epistemologicamente está enleado nele. Por isso que eu disse, é muito difícil se livrar. Você só consegue isso quando o juiz mesmo se dá conta que precisa se policiar contra ele mesmo. Não é contra o fora, é ele contra ele mesmo, de que o fora, nem o de fora, nem o de dentro, funcionem nele fazendo o que a regra manda ele fazer. Rapaz, não precisa muito para ser professor, prova oral. Você precisa se policiar. Porque a menina bonita e o barbado feio, a tendência tua é chutar o barbado. A minha, pelo menos, é. Mas isso não é uma sacanagem. Quer dizer, você precisa ter um tal alinhamento. Você precisa ter uma força. Primeiro você precisa saber que é disso que se trata. Que você, nem que não queira, vai ser enleado por aquilo. Nem que você não queira, você está ali metido, você está implicado. O verbo implicar serve aqui mesmo, é aqui que serve, porque você está implicado naquilo. Ou seja, para fugir, você precisa ganhar um tal alinhamento, um distanciamento, sabe? É aqui que está a noção de verdadeira vitericidade. Você precisa ganhar um lugar distante, meio como um inquilino do Polanski, assim, ele se olhando no espelho lá
loucos, olhando no espelho, lá do outro apartamento, tem aquela coisa meio estranha, Pô, mas esperar isso do coitado do juiz, porra, veja, os caras são uns coitados de verdade, velho. Porque você mete o cara ali, e o que você pede a ele é que ele faça quase como que um milagre. Aqui estamos pautando quase. Porra, tá errado esse troço. Eu estou falando disso por causa disso, não é para defender os caras. Primeiro que tem gente que é assim, e por isso tem que defender, porque tem um monte de juiz que, sabendo disso, que faz, mete uma distância do negócio. Ponto. E dane-se. Ponto. Uma petição de princípio se coloca longe daquilo. Nós conhecemos alguns que de fato são assim e por isso são louvados. Mas eles são louvados muito mais por conta do que eles fazem em relação a eles mesmos. É como uma petição de princípio. Por princípio, olha, veja como vale do ordem aqui, não é? E o princípio, por princípio, não é? É o juiz do Chacha lá, portas abertas. É esse o juiz que...